Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Marcos, no capítulo de número 7. Evangelho segundo nos escreveu Marcos. Este João Marcos, um homem que, experimentado pelas próprias lutas interiores, nos deixa uma mensagem sobre Cristo Jesus. Eu vou pedir ao diácono, acenda a luz lá do fundo. Vocês não estão achando escuro aí no fundo, não? Está faltando as luzinhas aí, né? Vou pedir para um diácono ou alguém que está ali atrás ajudar acendendo as luzes. Muito bem. Agora eu vou desligar este microfone e vou falar só com o de lapela. Ótimo. E vou pôr o de lapela para fora do paletó. Irmãos, quando a gente pega um evangelho para ler, como o de Marcos, nós precisamos entender algumas coisas. E uma destas coisas que nós precisamos entender é que esses evangelhos foram escritos num período em que Jesus já tinha ido para o céu. As pessoas que tinham crido na mensagem, os primeiros crentes, alguns até mesmo que tinham andado com Jesus, começaram a esperar 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, e Jesus não voltava. E essas pessoas que inicialmente tinham seguido Jesus e agora estavam na expectativa, começavam a pensar que Jesus estava demorando. Aí você vai ter os escritos do Novo Testamento, todos eles fortalecendo esta fé que estava começando a desequilibrar-se. Você vai ver Pedro, por exemplo, na sua carta, dizendo assim: olha, não pense que a promessa está ficando tarde, está demorando, não. Um dia para o Senhor é como 1000 anos como um dia. E uma das percepções mais claras dos apóstolos e desses primeiros seguidores de Cristo é que para a gente sobreviver neste mundo, na expectativa da volta de Jesus, nós precisamos entender que Jesus Cristo é o Senhor e que a nossa vida deve ser cristocêntrica. Então eu tenho insistido na ideia, e quero compartilhar esta ideia com vocês, de que o propósito destes evangelhos e do de Marcos é uma cristocentrização da vida da igreja, da tua vida. Eu pedi para você abrir no capítulo 7, né? Só para você ter uma ideia, capítulo 1, primeiro versículo do Evangelho. Foi o primeiro a usar a palavra Evangelho para chamar esse grupo de escritos. É o único que diz princípio da boa nova, do Evangelho, da notícia de Jesus Cristo, Filho de Deus. Este homem, João Marcos, está decidido a escrever, relatar histórias sobre Jesus, para que eu e você, a igreja do tempo dele, todos nós crescemos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e que governa todas as coisas, e tem autoridade sobre tudo. Ter uma vida cristocêntrica, uma vida centrada em Cristo e no seu poder, é o que vai te dar forças, para vencer todas as batalhas desta vida, para vencer as frustrações, para vencer as muralhas que se levantam diante de nós, para passar os vales desta vida, para entender a vida, para vivermos de uma maneira que agrada ao Senhor. Nós precisamos desse discernimento. E no texto de hoje, relata a cura de um homem surdo e gago, ou talvez um homem que tinha dificuldades, talvez não gagueira como a gente conhece hoje, mas uma dificuldade grande na fala, a ponto de não ser compreendido, né? Ou muitas vezes nem falar, por já saber que não é compreendido. Neste episódio, Marcos vai nos mostrar
a autoridade de Jesus. E vai mostrar para nós, e nós vamos meditar nisto, justamente no fato dele ter se tornado Senhor sobre todas as coisas, sobre a nossa vida. É um milagre que mostra a autoridade de Jesus. Vamos ler o texto, verso 31. De novo se retirou das terras de Tiro e foi para Sidom, até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abre-te. Abriram-se-lhe os ouvidos e logo se lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. Mas lhes ordenou que a ninguém o dissessem. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Maravilhavam-se sobremaneira, dizendo: tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Vamos orar mais uma vez? Vamos pedir graça ao Senhor, no meditar da sua lei, no meditar da sua palavra, no meditar da nossa própria vida, a nossa vida à luz da palavra. Vamos pedir a Ele que nos ajude a ter discernimento, para entendermos a nós mesmos à luz da sua palavra. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, abre os nossos ouvidos, abre os nossos olhos, para o nosso coração, para meditar na Sagrada Escritura. Abre o nosso coração para reavaliar nossa própria vida, a existência. Ajuda-nos a ter a maturidade daqueles que entendem o mundo a partir de Cristo. E aumenta a nossa fé para que vençamos. Tem misericórdia de nós nesta noite, nessa mensagem a partir desse texto. Todos nós sejamos conduzidos para perto de Cristo. Ajuda-nos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a primeira coisa que o texto apresenta para nós é que Jesus Cristo está fazendo um milagre em terra estranha. Se você voltar um pouquinho no texto aí de Marcos, no capítulo de número 6, logo nos primeiros versículos, ele está começando um grande ministério na Galileia, e na Galileia ele está sendo rejeitado. Ele produz vários sinais na Galileia, e apesar das pessoas terem sido impactadas pelos sinais, ele é rejeitado por eles. Nós vimos aqui algumas semanas atrás que ele esteve em Genezaré, ele curou um homem endemoniado, e os donos dos porcos, lembram-se disso? Falaram que não queriam ele ali. Jesus tem sido rejeitado pelos fariseus no capítulo de número 7, esse texto que nós já lemos, um pouco antes, desde o versículo de número 1, ele está tendo controvérsias com os judeus, porque ele veio para o que era seu, mas diz a palavra que os seus não receberam. E aqui então Jesus sai dali, da região do seu povo, e se encaminha para Tiro e Sidom. Lá no verso de número 24 nós vamos ver isto. Era uma terra estranha. Os descendentes dos grandes fenícios. Para quem estudou um pouquinho de história, ainda tem lembrança do que estudou, os fenícios eram os grandes navegadores, os grandes comerciantes da antiguidade. Algumas histórias colocam até a civilização dos fenícios, de tão avançados que eram estes homens, por causa da sua
globalidade, ou ele já era um povo quase que globalizado pelas suas viagens. Tiro e Sidom, entretanto, nos tempos de Jesus, era uma terra pobre. Era uma terra de gente que não era considerada assim, aquele povo. Quando a gente olha na Bíblia, nós vamos ver que essa terra, Tiro e Sidom, tinha um relacionamento com o povo de Deus. Capítulo 1 de Josué, não precisa abrir, eu vou ler rapidamente. Aser não expulsou os habitantes de Aco, lembra? Os filhos de Jacó, as tribos tinham que dominar a região da Canaã. A tribo de Aser não expulsou os habitantes de Aco, nem os de Sidom, os de Álabe e os de Aczib, os de Elba e os de Afec e os de Reobo. Tornaram os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor, já no capítulo 10 de Josué. Juízes. Perante o Senhor, e serviram aos Baalins, e a Astarote, e aos deuses da Síria, e aos deuses de Sidom, de Moabe, os filhos de Amon, dos filisteus. Deixaram o Senhor e não serviram. Quando o povo de Deus deixou aquele povo ali no meio da terra, aquele povo influenciou negativamente o povo de Deus. Mas o tempo se encarregou de Sidom. Esse eu quero que você abra. Ezequiel 28. Ezequiel 28. O tempo se encarregou de Sidom. O tempo foi passando. Aquele povo sempre colocando má influência no povo de Deus. Então nós vamos ter o período dos profetas. E nós vamos ver várias profecias contra Tiro e Sidom. Certamente a mais dura delas é de Ezequiel. Verso 18 de Ezequiel 28. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu e te reduzia a cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Verso 21. Filho do homem, volve o rosto contra Sidom, e profetiza contra ela e diz: assim diz o Senhor Deus, eis-me contra ti, ó Sidom, e serei glorificado no meio de ti. Saberão que eu sou o Senhor, quando nela executar juízos e nela me santificar. Esta era Sidom. Esta era Sidom aos olhos de Deus. No Novo Testamento, de fato, Sidom não era mais uma terra próspera. Mas Jesus Cristo partiu para aquele lugar. Este milagre, meus irmãos, nos ensina que a autoridade de Jesus alcança a todos os povos e alcança os pecadores. Quando Marcos está escrevendo esse texto, e que ele coloca Sidom, você vai ver que só Marcos fala deste milagre. Ele coloca Sidom em duas situações, a mulher cirofenícia e este homem surdo e gago, curados na terra de Sidom pela autoridade de Jesus. Marcos está colocando a autoridade de Jesus não só em Israel, mas está colocando a autoridade de Jesus sobre todos os povos. Meus irmãos, nós estamos diante de um mundo caído, um mundo longe de Deus, mas um mundo que está sob a autoridade de Jesus. Eu sei que quando a gente olha ao redor, o que a gente vê é destruição, rebeldia. Nesses dias, hoje nós não estamos em acampamento, embora sempre no acampamento vinha no culto à noite, né? E então a gente está aí ligando a televisão, não pode abrir a internet. A gente abre a internet, a primeira página dos sites de notícia é nudez, sensualidade. É isso que está no nosso mundo. É assim o modo do nosso mundo se divertir. Talvez o nosso mundo fosse
a Tiro e a Sidom de antigamente. Mas é para essa Tiro e Sidom que Jesus Cristo está enviando a sua autoridade. Também quer visitar essas pessoas. Quando os crentes do tempo de Marcos estão olhando Roma, estão vendo a degradação de Roma, eles tinham que ter em mente que Jesus Cristo podia transformar Roma. Assim como Jesus Cristo pode mudar a nossa nação, assim como Jesus Cristo pode mudar a juventude brasileira, assim como Jesus Cristo pode mudar a televisão brasileira, assim como Jesus Cristo pode mudar a situação da violência, ainda hoje Jesus Cristo pode ir a Tiro e Sidom, porque Jesus Cristo é misericordioso. Sabe, meus irmãos, quando o Senhor executa os seus juízos, Ele é glorificado. Quando Ele derrama sobre uma nação e sobre um povo o seu juízo, para que este povo se reconheça pecador, Ele é glorificado. E Ele é glorificado também, quando em meio a toda esta queda, a toda esta tragédia humana, a toda essa existência deplorável, alguém crê, alguém é restaurado, Jesus é glorificado. Jesus é glorificado porque este mundo está sob a sua autoridade. A autoridade de Jesus Cristo está sobre todos os povos. Quando eu ouço notícias ou leio notícias sobre a China, um país com um comunismo muito particular, é até difícil de entender um comunismo capitalista da China. Mas no quesito religião cristã, a China é muito fechada. Mas os relatos que nós ouvimos é que a igreja escondida, a igreja nas casas, na China, cresce mais que todas as igrejas deste mundo, porque Cristo vai a Tiro e Sidom também. Num país onde missionários foram mortos, onde pastores locais que diziam crer em Jesus são presos e assassinados, perseguidos, despojados de todos os seus bens, Cristo faz crescer uma igreja, porque Cristo vai a Tiro e Sidom, porque Ele tem autoridade sobre todos os povos, sobre toda a vida humana. E nós precisamos continuar crendo nisso. Nós precisamos receber esta mensagem e entender que não importa. Eu vejo que às vezes os crentes se sentem um pouco preocupados com o crescimento do islamismo. Porque em uma boa parte da sua faceta, há um grupo, não todo o islamismo, mas há um grupo que usa bastante violência. Como nós vimos há pouco, não me recordo agora, me fugiu o país, onde igrejas e pessoas, igrejas cristãs e cristãos foram mortos. Mais de 120 pessoas num ataque. Um ataque do Boko Haram. Não tenha medo. Jesus Cristo é Senhor sobre os países mais fechados deste mundo. Ele é Senhor também sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre as coisas que dizem respeito à sua vida. Ele é Senhor de todos. Eu quero ir adiante, nós só lemos o versículo de número 31. No verso de número 32, nós vamos ver que este milagre começa a ser operado de uma maneira muito particular. Então lhe trouxeram um surdo gago, e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. E mais uma vez Marcos trabalha uma coisa que eu acho formidável neste evangelho, que é a individualidade do relacionamento de Jesus Cristo com as pessoas. Marcos, lá no capítulo de número 5, na cura da mulher enferma, ele está no meio de uma multidão, a mulher toca e ele pergunta, quem me tocou? Quando ele vai para a casa de Jairo, há uma multidão seguindo e falou, nada, vocês não vão comigo, só Pedro, João e Jairo.
Quando chega na casa de Jairo, há uma outra multidão, ele diz: ninguém entra. Só Jairo, Pedro, eu e Tiago e a mulher. Porque Jesus Cristo tem um relacionamento pessoal. É muito interessante que a multidão tem alguma ligação com esse homem. Ele talvez fosse muito querido, porque suplicaram a Jesus que impusesse as mãos sobre ele. Mas Jesus o tira de lado, à parte da multidão. Eu quero chamar a sua atenção para essa autoridade de Jesus que exercita também na vida pessoal. Quando nós falamos de Jesus ter autoridade sobre as nações, sobre o mundo, às vezes isso fica distante de nós. Mas Jesus tem que ter autoridade sobre a sua vida pessoal. O caos que está no mundo é fácil observar. É fácil a gente declarar e dizer: o mundo está um caos. Mas e você? E o seu coração? E os seus pensamentos? Muitas vezes, não é na individualidade onde o caos está começando? Meus irmãos, quando Jesus Cristo se aproxima daquele homem, Jesus sabe muito bem qual é o seu problema. Eles pedem para Jesus impor as mãos sobre ele. Era comum dos judeus, os sacerdotes impunham muito as mãos. Eles queriam mais ou menos um tratamento comum. Faça como os rabinos fazem quando abençoam uma criança, ou quando abençoam um enfermo, põe as mãos sobre ele. Era comum para o judeu esse tipo de cerimônia. Mas Jesus tem um tratamento especial, particular para aquele homem, como tem para você e para mim, como tinha para a vida de Marcos. A vida de Marcos é um exemplo de como Jesus tem um tratamento especial. Porque Marcos saiu numa viagem missionária e depois deixou a jornada. Não sabemos por quê. Tempos depois, quebrantado, João Marcos volta e tem uma relação pessoal com Jesus. Nós precisamos entender desta relação pessoal. Nós precisamos entender que Ele sabe exatamente o problema que nós temos. E eu não estou falando do problema da surdez, eu estou falando do coração. Jesus toca o ouvido do surdo. Jesus toca com saliva a sua língua, porque Jesus vai direto no problema. Nós precisamos aprender a tratar as raízes do nosso problema com Jesus. Nós precisamos colocar a nossa vida diante de Jesus e tratar exatamente o que está acontecendo, irmãos. Às vezes nós queremos passar uma maquiagem. Queremos, quem sabe se eu puser uma roupa nova, vou melhorar. Eu já ouvi dizer que um dos melhores tratamentos para a depressão é ir ao shopping comprar. Eu não sei se é um dos melhores tratamentos ou é uma das melhores maneiras de aprofundar-se depois. Eu não vou falar das mulheres. Eu já ouvi dizer que as mulheres usam as compras para aliviar o estresse. E algumas vezes aumenta o estresse do marido. Mas homens também gostam de comprar para aliviar o estresse. Aí eles param no lugar onde põe um rádio novo no carro. Pneu. Homem e carro, quase uma paixão. Nós temos que estudar isso melhor. Que às vezes a gente, em lugar de tratar as verdadeiras feridas, nós queremos maquiar a nossa vida com Deus. Mas Jesus quer um relacionamento pessoal, porque Ele sabe exatamente o que você precisa. Você deveria abrir o seu coração, não para um tratamento comum, impõe as mãos sobre mim, mas para um tratamento exato para você. Ele sabe o que você precisa. Ele tem um método todo particular de tratar a sua vida.
Ele te tira da multidão quando vai tratar a sua vida. Mas, às vezes, o crente é uma pessoa tão displicente no seu relacionamento com Deus, que ele não busca um aprofundamento pessoal. É como se ele achasse que, bom, estar na igreja já é o suficiente, porque eu gosto desse tratamento no atacado. Jesus vem, fala com a igreja, e eu me sinto edificado. Mas nós precisamos daquele tempo, mesmo quando estamos aqui, daquele tempo a sós com Jesus, daquele tempo sincero, daquele tempo honesto, daquele tempo em que Ele pode nos mostrar nossas próprias falhas. Os homens queriam que impusessem as mãos, mas Jesus toca os problemas, toca os ouvidos, toca a língua. Você precisa descobrir um relacionamento mais individualizado com a autoridade de Jesus. Serve para casais também. Porque casais deveriam aprender a buscar Jesus para a individualidade do casal, já que são ambos uma só carne. Isso serve para tratamento da família. Serve para tratamento dos filhos. Como hoje fomos instruídos pela manhã, na vida de Davi, tão conturbada com os filhos. Nós precisamos aplicar a cristocentricidade de Cristo, não só para o geral, mas para o pessoal. Eu tenho 5 pontos hoje, então eu preciso correr. E hoje eu não estou tão calvinista, ou presbiteriano, estou mais calvinista que presbiteriano hoje. Olha o verso de número 34. Depois de Jesus, de Marcos relatar para nós esta ideia de Jesus buscar as terras estranhas, os estrangeiros, e agora mostrar essa questão da individualidade deste milagre, ele vai mostrar um outro aspecto deste milagre, que é o fato de que este milagre mostrava uma autoridade eterna, a direção do céu sobre Jesus. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse, Efatá, que quer dizer, abre-te. Quando ele usa essa expressão, erguendo os olhos aos céus, ele mostra que Jesus está mostrando a sua autoridade, de onde ela vem, a origem deste poder, a origem das suas intenções. Os apóstolos, de uma maneira geral, apontavam justamente para isso. Jesus Cristo não veio fazer a sua vontade, mas a vontade do Pai. Porque a realização desta fé em Jesus não é a crença e a confiança apenas na força do homem. Jesus não estava operando apenas com a sua força, mas era pelo poder de Deus que ele fazia os seus milagres. Nós precisamos então entender que, na verdade, o que está em trabalho aqui é que Ele é o Senhor, Ele é o próprio Deus entre nós. É o poder de Deus operando no reinado de Jesus. Quando nós nos chamamos cristãos, isso implica em uma ligação eterna com Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 1. Era assim que os apóstolos, que os líderes do cristianismo inicial entendiam Jesus. Olha só como é que fala este escritor, aos Hebreus capítulo 1, verso 3. Ele, que é o esplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles, é a celestialidade
do poder de Jesus. Jesus foi para o céu, mas nada mudou. É o mesmo poder que operou a cura daquele homem, é o poder que opera hoje. Ele é a expressão exata do ser divino. Ele faz tudo pela palavra do seu poder. Curiosamente, Marcos então coloca assim, Marcos usa muito as palavras que Jesus disse, as palavras de ordem. Aqui ele usa a palavra efatá. E ele explica que quer dizer abre-te. Volta um pouquinho no capítulo de número 5. Verso de número 41. A filha de Jairo, ele toma pela mão e disse, Talita, cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. A palavra de Jesus não é uma palavra mágica. Efatá, em si, não era uma palavra mágica. Sabe, irmãos, às vezes a gente gosta de palavras mágicas. Parece que o poder está nas palavras. Então, nosso ministério com surdos, vamos dar o nome de Efatá. Mas isso não trará poder ao ministério. Ou então vamos dar nome a nosso novo ministério de louvor, vai ter um nome agora. Não sei qual. Vamos pensar no nome para o ministério de louvor, não tem que ser um nome Jeová Jiré. Mas isso não confere autoridade espiritual. Mas se for a palavra de Jesus, com o poder que vem dos céus, a palavra de Jesus tem poder. Esse negócio de nós andarmos declarando e proclamando, profetizando. Não, profetiza com a tua boca que vai acontecer. Só vai acontecer se for da boca de Jesus. Efatá é uma palavra que teve um sentido transformador, verdadeiro, porque foi Jesus que disse, porque como disse o escritor aos Hebreus, Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. E eu quero então que nós meditemos no fato de que se a palavra de Jesus não estiver em nós, algo estará faltando. Vou adiante, verso 35. O resultado desta palavra é que abriram-se-lhe os ouvidos, e logo se lhe soltou um empecilho da língua, e falava desembaraçadamente. E aqui então, esta autoridade de Jesus era parte de um grande plano de Deus. Deixa eu explicar por quê. Porque Marcos escolheu um milagre que é um milagre duplo. O próprio versículo de número 37, ele destaca, ele não somente faz o surdo ouvir, mas também o mudo falar. Este milagre apontava para o fato de que Jesus verdadeiramente era o Messias. E que eles deveriam crer nele, porque era o Messias, porque era plano de Deus. Nós precisamos ter esse discernimento de que a nossa vida não acontece por acaso, mas é um plano de Deus. Você está aqui hoje porque é um plano de Deus. Você passou pelo que passou essa semana, porque isso é um plano de Deus. E você passará pelo que há de passar, porque é um plano de Deus. E o plano de Deus é a restauração desta humanidade caída. Restauração da minha vida, como foi a restauração daquele homem mudo. Desde a antiguidade Deus prometeu a restauração da humanidade por meio de Cristo, lá em Gênesis 3,15. Abra sua Bíblia agora em Isaías 35, verso de 1 a 7. Há um projeto de Deus para a restauração do mundo. Um projeto de Deus e Cristo está no centro deste projeto. E a igreja também está neste projeto, a restauração do homem, a restauração da vida. Mas
quando nós olhamos ao nosso redor, nós não vemos restauração, nós vemos degradação. Mas nós devemos crer na restauração, que é Cristo quem vai operá-la. Os profetas já diziam exatamente isso: o deserto e a terra se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como o narciso, florescerá abundantemente, jubilará de alegria, exultará. Deu-se-lhes a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus. Creiam nisso. E olha o seguinte: fortalecei as mãos frouxas, firmai os joelhos vacilantes. Olhem com alegria a autoridade de Cristo para mudar todas as coisas. Fortaleçam os joelhos vacilantes. Dizei aos desalentados de coração: sede fortes, não temais. Eis o vosso Deus, a vingança vem, a retribuição de Deus, Ele vem e vos salvará. Então se abrirão os olhos dos cegos, desimpedirão os ouvidos dos surdos, os coxos saltarão como cervos, e a língua dos mudos cantará. Pois águas arrebentarão no deserto, e ribeiros nos ermos. A areia esbraseada se transformará em lagos, e a terra sedenta em mananciais de águas. Onde outrora viviam os chacais, crescerá a erva, com canas e juncos. Marcos seleciona esse texto para nos mostrar o plano maravilhoso de Deus de restauração. O plano de Deus de restaurar você, restaurar o seu lar, restaurar a sua vida. Porque Ele sabe pessoalmente o que você precisa, e Ele é Senhor de todos. E porque, meu querido irmão, Ele tem poder, palavra de poder para fazer isso. E eu quero finalizar chamando a sua atenção para um último ponto. O fato de Jesus falar para eles: não falem de nada disso para ninguém. Verso 36. Lhes ordenou que a ninguém o dissessem. Por quê? Mais uma vez a gente volta a esse tema, eu já disse para vocês, o segredo messiânico. Por que Jesus não queria que as pessoas soubessem? Por que tanto segredo? Porque Ele não quis publicidade. É simples. Ainda não havia chegado a hora de Jesus. E se as pessoas conhecessem estes milagres, quereriam tomá-lo para fazê-lo rei. Em João capítulo de número 6, versos 14 e 15, depois você pode ler. Eles dizem assim, que vendo Jesus multiplica os pães, e diz assim: vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: ele é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Mas Jesus, sabendo que eles estavam com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se do meio deles. Porque o reinado de Jesus não era desse mundo. Ele não quer que confundamos o seu poder de agir neste mundo como a finalidade em si. Jesus Cristo veio para se tornar o rei de todas as coisas. E para isso, ele precisava ir até a cruz. Meus irmãos, Jesus Cristo não poderia parar aqui. Jesus Cristo não poderia passar 50, 70, 100 anos neste mundo, ou estar vivo até hoje, curando pessoas, porque esse não era o seu objetivo. O seu objetivo era resgatar homens e mulheres através do sangue derramado na cruz. Mas, infelizmente, o texto nos mostra essa nossa dificuldade de entender os propósitos do reino de Deus. Ele disse: não contem, porque a hora certa vai chegar. Mas quanto mais ele pedia para não contarem, o que é que eles faziam? Eles contavam. Porque viviam para este mundo. Isso é o equivalente a dizer hoje assim: quanto mais Deus pede para você buscar uma vida com Ele, e buscar em prioridade o reino dEle, você viver para si mesmo e para este mundo. Isto é o equivalente ao que nós estamos vendo
do Evangelho sendo pregado de uma maneira em que somente as coisas deste mundo têm valor. Isto é o equivalente ao crente entrar pelas portas da igreja na busca apenas de si mesmo e não de Deus. E quanto mais Cristo parece repetir: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, deixe o ímpio o seu caminho e o injusto os seus pensamentos e convertam-se ao Senhor. Quanto mais ele diz, porque os teus pensamentos não são os meus pensamentos, os teus caminhos não são os meus caminhos, porque os meus pensamentos são mais altos que os teus pensamentos, e os meus caminhos mais altos que os teus caminhos. Quanto mais ele diz, mais nós buscamos nossos caminhos, mais vivemos segundo o nosso coração, mais estamos vivendo para nós mesmos. Nós lemos há pouco lá, em 2 Coríntios, que um morreu por todos, para que aqueles pelos quais ele morreu não vivam mais para si mesmos, mas para Deus. Este milagre mostrava que de fato Jesus é o Senhor de todas as coisas, de todos os povos. Mostrava que Jesus, de fato, tinha uma relação pessoal com as pessoas. Este milagre nos mostrou e nos mostra também que ele, com de fato a palavra do seu poder, é suficiente para descansarmos o nosso coração e crermos. Este milagre também nos mostrou que, além dele saber exatamente o que nós precisamos, ele é um plano maravilhoso de cada coisa que acontece na nossa vida. É fruto de profecia. Mas nada disso teria valor. Nada disso seria de fato possível. E Cristo não seria o nosso Senhor se o maior de todos os sinais não tivesse acontecido. Se Jesus não tivesse ido à cruz. Nós não precisamos que Ele venha e ponha de novo o dedo nos ouvidos do gago, toque com saliva a boca do mudo. Nós precisamos olhar para a cruz e crer. É dela que estamos sentindo falta na igreja e na vida dos crentes. Pela manhã o irmão leu, acredito que seja parte do texto do livro do reverendo Caio Fábio. A cruz de Cristo devia estar no armário das crianças, a cruz de Cristo devia estar nas gavetas secretas, que ninguém abre, que só você abre. A cruz de Cristo devia estar no seu trabalho, a cruz de Cristo devia estar na sua casa, a cruz de Cristo devia estar no seu casamento, a cruz de Cristo devia estar em cada uma das suas decisões, a cruz de Cristo devia ser o seu alvo, a cruz de Cristo devia ser o seu sonho das noites, a cruz de Cristo devia ser o seu anseio, olhar para Cristo e ver-se lá, crucificado com Ele, remido, transformado, conquistado, para servir a Ele. Nós precisamos nos maravilhar com a cruz de Cristo. Gosto muito do texto de Gálatas 6,14. E gosto de lembrar esse texto com uma música, de Ademar de Campos. Longe de mim esteja gloriar-me, a não ser na cruz, por meio dela estou crucificado para o mundo. Paulo dizia assim: vamos ser perseguidos por causa da cruz de Cristo, mas longe de mim esteja gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo, uma vida cristocêntrica por causa da cruz. Porque ali
Ele te comprou para Deus. Você não tem o direito de viver só para você mesmo. Então, meu irmão, ao final desta passagem, que lições devemos tirar? Ele faz tudo esplendidamente. Maravilhavam-se sobremaneira. E o que ele fez melhor foi pagar o preço por você e por mim. E é por isso que nós estamos aqui. É por isso que a nossa fé faz sentido. É por isso que você deveria estudar mais a respeito da cruz. Aí no boletim, na mensagem, tem 2 colunas a mensagem lá do boletim. Na segunda coluna, logo no alto, a cruz de Cristo é o ponto de mudança mais importante da história. A plenitude dos tempos. Na cruz, Deus estabeleceu Cristo como foco para o qual toda a criação deve olhar. A cruz nos atrai a Ele e cristocentriza o universo, a sua vida. Cristo deve ser tudo, porque Ele deu tudo por você. O apóstolo Paulo então dizia: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Uma vida cristocêntrica é o que você precisa. Vá para casa esta noite. Vá para a sua vida esta semana. E pense na cruz. Nós, protestantes, não usamos crucifixos, né? Usamos, mas não é tanto o nosso hábito. Ali tem uma cruz, bem fininha, disfarçada. Disfarçada não, né? Mas bem fininha, discreta. Carregue essas marcas na sua mente e no seu coração. No ano 318, mais ou menos, acho que 318, um pouquinho antes, Atanásio ensinou os crentes da sua paróquia a fazer o sinal da cruz, que perdura no catolicismo romano até hoje no nosso país. Que nós protestantes, que nascemos em lares evangélicos, tentamos fazer e não conseguimos fazer direito. Não existe um poder mágico nisto. Mas eu devo confessar que a lembrança da cruz deve sempre fazer bem para nós. Então vá para a sua vida essa semana. Vá para o seu dia a dia e ponha a cruz. Ponha a cruz no seu trabalho. Ponha a cruz na sua família. Ponha a cruz nas suas decisões. Ponha a cruz nas gavetas secretas. Ponha a cruz nos pensamentos secretos. Nas horas secretas em frente ao computador. Ponha a cruz na sua vida. Como você põe a cruz na sua vida? Lembrando-se que na cruz você se tornou propriedade exclusiva de Deus. Que Deus nos abençoe e nos ajude a viver sob a cruz.